Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 23 de abril de 2025, estamos na quarta-feira da Páscoa do Senhor. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao versículo 35. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o primeiro dia da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram o Senhor Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os discípulos, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, a princípio, os discípulos não o reconheceram. Compreendamos, amados irmãos, na cabeça dos discípulos, Jesus era um libertador político, semelhante ao rei Davi. Lembra do Domingo de Ramos? Hosana ao filho de Davi. Então, eles estavam procurando, estavam esperando mais um libertador semelhante a Davi do que o Messias
né, igual a Jesus, que era justamente esse enviado por Deus para a nossa salvação. E é claro, amados irmãos, né, esse Messias davídico, ele iria libertar Israel da opressão romana e fundar um novo reinado em Jerusalém. Por isso, eles conversavam pelo caminho. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, amados irmãos e irmãs, né, devemos perceber, principalmente, lembra do Evangelho de João, quando Jesus diz: tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. E é claro, amados irmãos, né, a missão de Jesus era nos reconciliar com Deus, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ou seja, né, em Cristo, amados irmãos, Deus reconciliou consigo mesmo a criação. A gente vê isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Ou seja, amados irmãos, pela obediência de Cristo, Deus restaurou a nossa desobediência. Pela morte de Cristo, Deus restaurou a nossa vida. Ou seja, ele morreu por nós para que nós vivamos por ele. Assim, amados irmãos e irmãs, que cada um faça o seu exame de consciência. Lembre, nós vivenciamos o tempo quaresmal, vivenciamos a Semana Santa e agora estamos na Páscoa. Então, que cada um faça o seu exame de consciência e, é claro, amados irmãos, se permita reconciliar com Deus. Lembra o que diz a Escritura? Ó, deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Então, nós fizemos penitência, amados irmãos, durante toda a quaresma por causa do mal que a gente acabou fazendo, ou por pensamentos, ou palavras, ou atos, ou omissões. Agora, amados irmãos, devemos justamente nos concentrar no bem, nos concentrar na justiça e buscar tudo aquilo que não nos afasta, ou seja, buscar tudo aquilo que nos aproxima de Deus. Porque lembre, o que nos afasta de Deus não vem de Deus. E assim, amados irmãos, né, Jesus se fez, né, aquele que não conheceu o pecado, porque veja, ele se fez pecado por nós, ele se fez, digamos assim, maldito por nós, porque maldito, amados irmãos, todo aquele que é pregado no madeiro. Então, ele se fez pecado, ele se fez maldição por nós. E agora, amados irmãos, né, cabe cada um de nós, né, porque cabe a cada um de nós recomeçar, ou seja, começar um novo caminho e, é claro, um caminho mais próximo de Deus. Lembre, já sabemos como é viver longe de Deus. Agora precisamos saber como é viver perto de Deus. E assim, amados irmãos, como já disse, ele se fez pecado para que nele fôssemos feito justiça de Deus. E assim, amados irmãos, Deus nos aguarda. Lembrem a parábola do filho pródigo, né? Eu gosto muito daquela parábola justamente porque é o seguinte, ele só conta a ida, ele não conta a volta. Porque, na verdade, para mim, né, na minha interpretação, a volta é a minha volta para Deus, é a sua volta para Deus. Então nós estamos voltando, estamos retornando à casa do Pai. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia. Compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.